Olá, Olá, tudo bem? bom dia para você. E hoje nós vamos continuar a nossa série, né? Isso hoje é o nosso segundo dia da série, falando sobre pessoas comuns que no seu dia a dia mesmo aproveitaram as oportunidades que surgiam e aproveitaram essas oportunidades para agradar a Deus. Mas de que forma? Usando os talentos, usando os recursos que tinham mesmo e não se limitando às circunstâncias e nem às suas origens. Ontem nós falamos do Tércio, tá? Um escritor do livro de Romanos, olha que louco. Tá? Nós falamos de uma empregada doméstica, que era a serva de Naamã, e falamos de Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Hoje nós vamos falar de mais personagens. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Na verdade, esse personagem ele aparece também em Efésios, em Colossenses. Tá? Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Aliás, eu li a passagem errada, né? Essa passagem ela está em Efésios 6, 22. Como eu falei que tem em vários pontos e tal, né? Esse era um companheiro fiel de Paulo, Tíquico. Olha, que nome peculiar, né? Tíquico, tá? Um nome. E Tíquico, ele era chamado por Paulo como irmão amado e fiel ministro. Ele era o companheiro fiel, tá? Ele é um conservo do Senhor. E ele levava as notícias para as igrejas, tá? De Efésios, de Colossenses, para falar sobre o estado de Paulo, o que estava acontecendo. E ele que carregava as cartas. Olha que fantástico, né? Simplesmente levar notícias de um lugar para outro. E olha, não era uma coisa, apesar de ser algo simples, ficar levando notícias, mas naquela época era sacrificado, Eram né? longas distâncias, né? Pois é. Um carro de luxo era um jegue. É. É verdade. Uma Não SUV exagero. era uma carroça com 2 jegues. Então, Tira por aí. legal? E o próximo nós vamos falar de um copeiro. Uhum. E era o copeiro que servia ali a Faraó, né? Houve um tempo em que o Faraó ele se irritou, né, com algumas pessoas e esse copeiro foi preso. E quem estava na prisão era José, junto com ele. E um belo dia esse copeiro teve um sonho que José conseguiu interpretar. Então ele ficou admirado. Uau! Nossa, alguém sabe o significado dos sonhos, tal. Então José pediu para ele, olha, quando você sair da cadeia, porque esse é o seu sonho, daqui a 3 dias você vai sair daqui, você, por favor, fala pro faraó de mim, eu tô aqui de forma injusta. Me faça esse bem, fala para ele que eu não cometi nenhum erro, para que eu possa ser livre também, como você vai ser livre. Tá bom, tudo bem. Ele saiu da cadeia, tudo bem. Passaram-se 2 anos, ele não se lembrou de José. Mas graças a Deus, olha só o que aconteceu lá em Gênesis 41:9. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Depois de 2 anos ele se lembrou: nossa, eu faltei com o meu tratado, né, o meu acordo com José. Contou para o faraó tudo o que aconteceu na prisão. Isso. E o faraó precisava de alguém que interpretasse sonhos. Quem é que foi chamado? José. Pois é, às vezes a gente, né, esquece ou pisa na bola com Deus, mas ele está sempre pronto, viu? Vem, volta. É só você se arrepender aí e tal, consertar as coisinhas, é facinho com Deus. Pois é, o copeiro estava lá nas suas atribuições, fazendo suas atividades do dia a dia, acabou se esquecendo de José. Mas um dia, fazendo essas mesmas atividades, num dia comum, ele se lembrou de José. Agora nós vamos falar de uma personagem que a Sol adora, é uma costureira. O nome dela é Dorcas, a história dela se passa lá em Atos 9 e é muito interessante da gente poder falar sobre ela hoje. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Atos 9, 39. Versículo 39. Exatamente. Isso aconteceu porque esse chororô dessas mulheres viúvas que estavam ali chorando, Pedro vem cá, era o seguinte: Dorcas era uma mulher comum que no seu dia a dia comum fazia roupas e dava para as pessoas carentes, para as viúvas daquela região, das pessoas desamparadas daquela região. Ela atendia as pessoas
carentes. Exatamente, no seu dia a dia. Um dia ela ficou enferma e acabou falecendo, acabou morrendo. Mas a esperança das pessoas, a vontade que as pessoas tinham de tê-la por perto, ela era uma pessoa que fazia tanto bem no seu dia a dia, fazendo coisas tão simples, que as pessoas diziam, poxa, vai ser tão difícil a gente ficar sem ela no nosso dia a dia, como a gente quer essa pessoa de perto de novo? E aí chamaram Pedro, Pedro foi até lá, orou, e aí Dorcas ressuscitou. Gente, e a alegria foi tão grande daquele povo na cidade que eles moravam, né, chamada Jope, e foi um alvoroço tão grande que as pessoas não se controlavam, elas acabavam contando para todo mundo do que Deus tinha feito, que Dorcas ressuscitou, que bom que ela está com a gente de novo. E muitas pessoas, por causa disso, começaram a crer no Senhor. Pois é, você está conhecendo pessoas comuns no seu dia a dia que fazem o que agrada a Deus. E elas assumem a sua identidade. Não deixa ninguém roubar a tua identidade em Deus. Ok? Fica com essa chave. E hoje é um dia muito especial. Exatamente. Muito especial. Parabéns para nós. 10 de março, né? Hoje é o dia do primeiro culto protestante no Brasil. O dia do missionário evangélico. Olha que lindo. Agradeça a Deus pelos missionários que trouxeram o evangelho ao país e realizaram o primeiro culto protestante aqui. Olha que fantástico. Né? Então vamos orar? Vamos sim. Pai querido, nós te agradecemos por pessoas tão simples, pessoas tão comuns, Senhor. Que o Senhor muitas vezes tirou das suas próprias terras, do seu país, das pessoas que eles amavam. E o Senhor trouxe até o Brasil para que a tua palavra fosse divulgada. Não foi para que uma religião crescesse, mas foi para que o conhecimento do Senhor, para que o amor pelo Senhor aumentasse nessa terra. Pai, nós te agradecemos por pessoas que deixaram suas próprias vidas para viver a tua vida, Senhor. Nos ensina a ser assim também, a sermos missionários todos os dias, fazendo coisas simples, levando a tua palavra com gestos, com ações, que nós sejamos, ó Deus, simples, mas que na nossa simplicidade a gente não perca nenhuma oportunidade de te agradar. Em nome de Jesus te pedimos e abençoamos o Brasil. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Chaves do Céu de hoje. Amanhã é o último Chaves do Céu da série, que fala dessas pessoas comuns que no seu dia a dia agradam ao Senhor. Você tem valor no seu dia a dia. Continue assim. E para você sempre estar assim nessa direção, chame o reino do Senhor para sua vida. Quando o reino vem, o rei vem também. Então declare com a gente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe, até amanhã. Super te abençoe. E faça hoje um dia super, mega, ultra extraordinário. No nome de Jesus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.